Quando, de repente, um clarão brilhante iluminou o céu sobre Tel Aviv, e explosões silenciosas ecoaram na terra. Ficou claro que não se tratava apenas de mais uma troca de golpes. O Irão demonstrou determinação e força neste momento histórico. Além disso, o míssil balístico de nova geração, Haj Qassem, está no centro desta demonstração. O seu nome não é por acaso. Não se trata apenas de uma arma, mas também de um símbolo da profunda ira que o Irão guardou cuidadosamente após o assassinato do general Qassem Soleimani em janeiro de 2020, em resultado de um ataque com um drone americano. A resposta foi o míssil Haj Qassem, uma resposta a décadas de humilhação, proibições e interferência, bem como a um crime. O seu lançamento é um ato de revolução tecnológica, uma declaração política e uma mensagem militar. O míssil foi apresentado pela primeira vez em agosto de 2020 e foi desenvolvido, levando em consideração todas as vulnerabilidades dos sistemas de defesa antimísseis ocidentais. Posteriormente, as características do míssil suscitaram desconfiança. O Irão afirmou que ele é capaz de atingir alvos a uma distância de até 400 km sem GPS. Muitos especialistas ocidentais riram. Hoje, ninguém ri. Vídeos divulgados em todo o mundo mostram como o míssil voa sem qualquer obstáculo. Passa pela defesa e atinge com precisão um alvo militar em Israel. Sem avisos, sem disparos de mísseis de defesa antimísseis. Apenas a destruição do Haj Qassem, com 11 metros de comprimento e mais de 6 toneladas, transportando uma ogiva de 500 quilos, capaz de destruir um edifício de vários andares. No entanto, isso não o torna especial. A velocidade e a manobrabilidade são importantes. O Ministério da Defesa do Irão informou que o míssil é capaz de atingir uma velocidade de até 14.800 km/h, o que corresponde aproximadamente à velocidade de Mach 12. Alguns interceptores israelenses, como o Dome de Ferro 2, 700 km, o Slingshot 9, 200 km e até mesmo o sistema americano Arrow 11, 100 km, não conseguem alcançá-lo. Além disso, o Haj Qassem está equipado com um sistema de manobra na atmosfera que lhe permite desviar-se dos mísseis interceptores como se fosse um fantasma, alterando a sua trajetória já na fase final do voo. Nos círculos militares, isso é chamado de salto tecnológico. Este míssil é quase invisível para os radares graças ao uso de autoguiamento infravermelho, óptico e inercial. Além disso, como não requer navegação por satélite, os EPs e Israel não podem impedi-lo. O simbolismo do nome também é importante. O nome do general Haj Qassem é mais do que isso. No Iran é o nome de um herói da resistência, que é venerado. Teherão deu a entender que a guerra não acabou, mas apenas começou, ao dar o nome dele ao míssil. Uma vez que o ataque tem impacto não só em Israel, mas em toda a região, indicando uma mudança no equilíbrio de forças na região. Nos últimos dias, a mídia iraniana publicou fotos em que Haj Qassem ataca depósitos militares perto de Beersheba, postos de comando em Haifa e centros logísticos no Negev. Tudo isso indica que o míssil não está apenas voando, ele é controlado, guiado e destrói. Analistas ocidentais começaram a reconhecer que Israel subestimou o Irão. Num artigo publicado pelo Washington Post, especialistas militares reconheceram a incapacidade dos sistemas de defesa antimísseis. Segundo a CNN, o ataque foi uma das noites mais humilhantes da história da defesa israelita. Não são apenas palavras fortes, é uma prova de que o Haj Qassem se tornou um pesadelo para Israel e seus aliados. No contexto destes acontecimentos, o Irão está a divulgar ativamente informações. Ele divulga as coordenadas exatas dos ataques, indica os alvos destruídos e fornece imagens de satélite. A guerra não se concentra apenas em armas, concentra-se em valores e formas de perceber o mundo. E se antes os países ocidentais podiam dar-se ao luxo de ignorar as declarações de Teherão,
Agora, cada palavra de Teherã é acompanhada por uma tempestade. Além disso, cada perigo é real. O mundo entrou numa nova era e o Médio Oriente é agora palco de conflitos diretos no domínio da alta tecnologia, para além dos conflitos por procuração. Haj Qassem é apenas o início desta guerra. Quando um míssil balístico atravessa todos os níveis de defesa antimísseis de vários estágios, não se trata apenas de uma falha técnica. Significa o colapso total do conceito. Israel, há muito considerado líder mundial em defesa antimísseis, viu-se subitamente numa posição que há muito ignorava. Haj Qassem revelou a fraqueza dos sistemas israelitas e pôs em causa a segurança do próprio coração do país. O principal orgulho da defesa israelita, o sistema Iron Dome, interceptou com sucesso milhares de mísseis desde a sua introdução em 2011. No entanto, o seu objetivo era principalmente mísseis de curto alcance e sistemas de lançamento que podem ser usados pelo Hamas ou outros grupos. O míssil Haj Qassem é de uma categoria completamente diferente. A interseção é praticamente impossível devido à sua velocidade de Mach 12. Imagens de satélite e vídeos confirmam que o domo de ferro não funcionou na noite do ataque. Ou foi desorientado pela trajetória do míssil ou não conseguiu reagir a tempo. Outro sistema, conhecido como Pila de Davi, foi ineficaz para interceptar mísseis de médio alcance. Embora as suas características permitam atingir alvos a velocidades de até 200 km, isso não é suficiente para deter o Haj Qassem. Israel também participou de outros sistemas. O Serviço de Imprensa do Exército de Defesa de Israel afirmou que todos os elementos do Sistema Nacional de Defesa Antimísseis, incluindo o Dome de Ferro, o Slingshot, o Patriot americano e o Sistema Strela, foram ativados no momento do ataque. Nenhum deles conseguiu proteger instalações civis e militares na parte central e sul do país. Apesar da grande rede de radares, os mísseis atingiram os seus alvos em Tel Aviv. Presume-se que o ataque tenha sido dirigido contra um centro logístico do Exército de Defesa de Israel na região de Kíria. Um armazém de munições em Ashdod foi destruído. O impacto parcial em Haifa, na zona industrial, causou uma enorme catástrofe numa refinaria de petróleo. O míssil iraniano utilizou com precisão cirúrgica uma falha no sistema de vigilância, o que tornou tudo isto possível. O povo israelita ficou em choque. Fotos da pânico nos abrigos apareceram nos canais do Telegram, e muitos israelitas começaram a duvidar da eficácia do escudo americano. Afinal, a maioria dos sistemas de defesa antimísseis em Israel foi criada com a ajuda do ZIBA. De acordo com o portal Defense News, o comando israelita já solicitou ao Pentágono o fornecimento urgente de radares e sistemas de alerta precoce melhorados. Mas o principal problema não é o equipamento, mas o fato de o Irão ter aprendido a enganar os algoritmos, afirmou o ex-conselheiro de Segurança Nacional do ZEWA, John Bolton. O sucesso do míssil Haj Qassem depende da tecnologia de entrada manobrável na atmosfera, MRV. Quando o míssil entra nas camadas densas da atmosfera, os sistemas de orientação dos interceptores perdem-no de vista, pois ele começa a mudar de rumo aleatoriamente. É como tentar apanhar uma bola de tênis quando ela de repente começa a se mover como uma mosca. Mesmo os sistemas mais modernos perdem a orientação a essa velocidade. Analistas também observam que o Irão pode usar o chamado ataque multi-onda, ou seja, lançar vários mísseis com trajetórias diferentes para sobrecarregar seu sistema de defesa antimísseis. Durante o ataque a Israel, foi utilizada precisamente essa abordagem. Os mísseis foram lançados não só a partir do território iraniano, mas também do sul do Líbano e do Iêmen, onde operam forças aliadas do Irão, segundo a Al Jazeera. Isso indica que a defesa israelita foi alvo de ataques simultâneos de várias fontes, o que reduziu a sua eficácia. Não menos preocupante é o facto de a maioria dos ataques ter sido dirigida a infraestruturas e não a alvos militares. Isto indica que a estratégia de Teherã mudou.
e agora visa conter e destruir deliberadamente as atividades de Israel. Subestações, sistemas de tratamento de água e armazéns de ajuda humanitária foram danificados. A mídia israelense informa abertamente sobre o fracasso, e os deputados do Knesset exigem a criação de uma comissão especial. O Irão vai ultrapassar todas as linhas vermelhas e vai pagar por isso, afirmou o primeiro-ministro Netanyahu. Mas, na realidade, essas linhas já foram ultrapassadas há muito tempo e, se Israel espera contar com a sua superioridade tecnológica, terá de reconhecer que a diferença já não é tão evidente como há um ano. Esta situação surpreende o mundo. No entanto, em Teherã, tudo está bem. Lá são transmitidas imagens dos ataques. Os aliados iraquianos e sírios enviam felicitações e milhares de pessoas saem às ruas com retratos de Soleimani e gritos de "a vingança foi consumada". No entanto, isto é apenas o começo. Se o míssil Haj Qassem foi uma resposta poderosa ao assassinato do general Soleimani, o míssil Kebar Shekan já demonstra uma nova fase estratégica no programa de mísseis do Irão. Este míssil, apresentado em fevereiro de 2022, atraiu imediatamente a atenção de especialistas e serviços secretos dos principais países. A mobilidade é a sua principal característica. Apesar das suas enormes dimensões, o míssil pode ser lançado a partir de um caminhão normal, camuflado como um veículo civil. Assim, um ataque com mísseis pode ser inesperado e partir de qualquer ponto, o que contraria a noção clássica de ataque com mísseis. Kebar Shekan é o nome do míssil, que tem um profundo significado simbólico. Kebar é o nome de uma antiga fortaleza judaica que foi destruída pelas tropas muçulmanas na época do profeta Maomé. Em Farsi, Shekan significa destruidor. Eles se unem para criar o destruidor de Kebar, que é um aviso para um inimigo confiante. Não é uma arma de defesa. Isso mostra que o Irão está pronto para tomar medidas ativas. Do ponto de vista técnico, o Kebar Shekan é um míssil de médio alcance, até 1.450 km, que utiliza combustível sólido, o que permite reduzir ao mínimo o tempo de preparação para o lançamento. Tem um diâmetro de 76 centímetros e um comprimento de 11,4 metros. A ogiva do míssil pesa 550 quilos e o peso total do míssil é de 6,3 toneladas. Uma característica especial do míssil é a presença de um bloco retornável manobrável, MRV, que permite que a ogiva contorne os sistemas de defesa antimísseis e mude de trajetória quando entra na atmosfera. De acordo com as últimas notícias, isso torna o míssil quase indetectável para os interceptores convencionais. De acordo com a agência Tasnim, durante o conflito com Israel, o Kebar Shekan e o Haj Qassem trabalharam em conjunto para pressionar várias camadas da defesa inimiga. O Kebar Shekan atacou alvos secundários, como depósitos de munições, depósitos de combustível, sistemas de comunicação e logística, enquanto mísseis mais rápidos e poderosos atacavam as defesas mais profundas. Dessa forma, Teherã demonstrou a sua capacidade de realizar um ataque complexo, que inclui a destruição e a paralisação da infraestrutura inimiga. Além disso, especialistas ocidentais temem a possibilidade de tais mísseis serem transportados dentro do país sem atrair a atenção da inteligência por satélite. Isso muda completamente o paradigma da resposta estratégica. Em caso de conflito militar, o ZIWA e Israel não serão capazes de determinar antecipadamente a localização e a direção de um possível ataque. De acordo com fontes do exército iraniano, a plataforma de lançamento do Kebar Shekan é particularmente perigosa, em condições de escalada repentina, e pode ser mobilizada em menos de 10 minutos. Além disso, o Irão demonstrou que pode lançar esses mísseis a partir de bases na Síria e no Iraque, onde se encontram forças aliadas do Irão. Uma investigação recente da revista Der Spiegel afirma que Teherã transferiu instalações móveis para áreas fronteiriças, o que confirma essas alegações. Isso cria uma séria ameaça de um ataque multilateral.
do qual Israel não poderá se defender, considerando a escalada no Líbano e o fortalecimento dos Houthis no Iêmen. O sistema de orientação controlado Kebar Shekan é um dos seus componentes mais importantes. O sistema de mísseis é capaz de manter uma precisão de até 5 metros graças a um sistema de orientação complexo baseado num sistema inercial e sensores ópticos. Trata-se de uma conquista extremamente importante. Graças à potência explosiva da sua ogiva, mesmo um único ataque preciso pode destruir uma grande instalação industrial ou um posto de comando. O míssil já foi apelidado de Destruidor Invisível na mídia iraniana. Isso também não é exagero. Durante a Guerra de Informação, Teherã usa amplamente imagens desses mísseis em seus vídeos de propaganda e cartazes. Grandes banners com os dizeres Kebar Shekan é o nosso escudo e espada foram colocados nas ruas de Teherão. Nas escolas e universidades, fala-se do heroísmo dos criadores dos mísseis. Isto mostra que o Kebar Shekan não é apenas um desenvolvimento militar, mas também parte da resistência e do espírito nacional. Em resposta, Washington rapidamente iniciou negociações com os aliados da OTAN para discutir como reforçar a defesa antimísseis na região. O Reino Unido anunciou a intenção de transferir mais um complexo de radares para o Mediterrâneo Oriental. A Alemanha propôs a realização de exercícios conjuntos para prevenir possíveis ataques, enquanto a França temia a invulnerabilidade estratégica do Irão. No entanto, analistas ocidentais reconhecem que a ameaça dos mísseis iranianos não pode ser eliminada por nenhuma força externa, a menos que se inicie um conflito grave. Parece que Teherão está a preparar-se para isso. Enquanto a atenção do público está voltada para os mísseis Haj Qassem e Kebar Shekan, o míssil balístico Emad é a terceira arma, não menos perigosa. No entanto, os recentes ataques a Israel mostram que o Emad pode tornar-se um instrumento importante para conter as exportações iranianas. O secretismo que envolve este míssil só agrava a tensão. As suas características técnicas permanecem parcialmente desconhecidas e os círculos militares ocidentais estão preocupados com as suas capacidades. É do conhecimento geral que o Emad é uma versão modernizada do míssil Shahab-3, apresentado pela primeira vez em 2015. Teherão já anunciou que este é o primeiro míssil balístico iraniano com capacidade de orientação precisa. Quase 10 anos depois, o Emad regressa ao combate e o seu potencial foi significativamente melhorado. Como demonstraram os últimos acontecimentos, os mísseis podem operar num raio de até 1.700 quilômetros. Isso significa que é capaz de atacar bases dos Houthis em Chipre, na Jordânia e no Golfo Pérsico, bem como qualquer ponto de Israel. A ogiva do Emad pesa cerca de 750 quilos e o seu poder destrutivo supera até mesmo o do Haj Qassem. No entanto, o mais perigoso é que o míssil pode ser equipado não apenas com uma carga padrão. Fontes iranianas afirmam que a parte dianteira do míssil possui um sistema que permite a detonação no ar. Isso o torna ideal para o uso de cargas químicas, biológicas e até nucleares. Este facto muda significativamente a forma como as pessoas encaram o perigo. Os últimos relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, indicam que as reservas de urânio enriquecido do Irão continuam a aumentar. Embora Teherão afirme que o seu programa nuclear tem fins pacíficos, a existência de mísseis da classe Emad, com a correspondente construção, suscita receios em caso de saída do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Irão obterá uma tríade nuclear completa. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos RAND acreditam que é precisamente este ponto de vista que impede os Estados Unidos de entrar em conflito total com a República Islâmica. A capacidade do míssil de manobrar durante o voo também causa preocupação adicional. A tecnologia MRV, bloco retornável manobrável, semelhante à tecnologia de Haj Qassem,
permite que o EMAD não apenas atinja alvos, mas também os selecione durante o voo. Em outras palavras, o míssil pode ser redirecionado após o lançamento, o que torna impossível interceptá-lo com meios convencionais de defesa antimísseis. Este facto chocou Israel. Os militares já reconheceram que mesmo o sistema aprimorado Arrow 3 não pode interceptar eficazmente mísseis com tais características, de acordo com o jornal Haaretz. Além disso, pela primeira vez nos últimos 10 anos, Israel realizou exercícios de evacuação de altos funcionários em caso de ameaça nuclear. Isso indica que a ameaça do EMAD é considerada real e não hipotética. Analistas concordam que a própria possibilidade de introduzir alterações no EMAD com ogivas nucleares já serve como meio de pressão política, apesar de não haver provas na agenda pública do uso dessa modificação. Isso permite ao Irão chantagear Israel e o bloqueio, exigindo a revisão das sanções, o retorno ao acordo nuclear, JCPOA, ou concessões a nível regional. A precisão do míssil é interessante. O Irão afirma que a probabilidade de desvio circular, CP, é inferior a 10 metros. Tal precisão destruiria qualquer alvo, desde uma base aérea até um edifício administrativo, a uma velocidade superior a 2 km e com uma ogiva de meia tonelada. Aí reside a ameaça estratégica. O EMAD pode ser utilizado como meio de assassinatos seletivos ou para destruir infraestruturas com consequências mínimas, mas com um custo político máximo. O tema do EMAD está a tornar-se cada vez mais popular na diplomacia internacional. Na última reunião do Conselho de Segurança da ONU, a França, a Alemanha e o Reino Unido expressaram a sua preocupação com a potencial transformação da região numa zona de tensão nuclear, enquanto o representante da China apelou a que se tivesse em conta o caráter defensivo dos desenvolvimentos iranianos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tornaram-se mais duros. A 24 de junho, o presidente Donald Trump afirmou num discurso que qualquer ataque com mísseis iranianos contra as forças americanas ou aliadas será considerado um ato de guerra. Entretanto, a experiência mostra que o Irão reage a tais ameaças apenas com o endurecimento da retórica e mostrando novas conquistas. A Fars News informa que uma nova versão do EMAD, com controlo melhorado e alcance de até 2.000 km, será apresentada oficialmente em breve. Se isso for verdade, isso já representa uma ameaça real para todos os 5 continentes, incluindo a Europa. Assim, o EMAD tornou-se não apenas uma arma no arsenal do Irão, mas também um instrumento político que desempenha um papel no equilíbrio global do medo. Ele muda o jogo no Médio Oriente. Além disso, cada passo dado por Israel e pelos Estados Unidos para eliminar o Irão mostra ao mundo que as armas de resistência continuam vivas e prontas para serem utilizadas. O cenário político internacional está extremamente tenso devido aos ataques cada vez mais intensos e à demonstração do poder militar iraniano. Em resposta aos últimos acontecimentos, o presidente Donald Trump afirmou que a paciência dos israelenses chegou ao fim e que os Estados Unidos estão a considerar todas as opções, incluindo a intervenção militar direta. Esta posição suscita cada vez mais receios no Médio Oriente e entre os aliados de Washington na Europa e na Ásia. As sanções anteriormente impostas contra o Irão visavam desacelerar a economia do país, retardar o progresso tecnológico e pôr fim às suas ambições nucleares. No entanto, hoje é evidente que elas tiveram o resultado oposto. Durante o período de isolamento, Teherã investiu milhares de milhões de dólares na criação de um complexo militar industrial, em tecnologia de mísseis e na cooperação estratégica com forças anti-israelitas na região, como os Houthis, o Hezbollah e o Hamas. A estratégia funcionou. Em junho de 2025, o Irão assinou um novo pacto militar com a Síria e o Líbano, aumentando o fornecimento de armas e técnicos em resposta às sanções dos Estados Unidos.
Segundo a Al-Mayadeen, foram instalados lançadores móveis fabricados pelo Irão na fronteira com Israel, no sul do Líbano. Além disso, os Houthis, aliados próximos de Teherã, demonstraram a presença de mísseis iranianos no Iêmen, atingindo alvos estratégicos no Mar Vermelho. Em resposta, Washington começou a exercer pressão diplomática. No início de junho, o presidente Trump anunciou a criação de uma coalizão de coerção econômica que deve incluir aliados dos BUIL e assinou um decreto congelando os ativos de 27 altos funcionários iranianos. No entanto, dados da Bloomberg mostram que as sanções já não estão em vigor. Em vez disso, a economia do Irão reorientou-se para a cooperação com a China, a Índia, os países do Golfo Pérsico e até mesmo os países da América Latina, a fim de se adaptar às novas sanções. A ONU reagiu com cautela às declarações da Casa Branca de que o Irão está a jogar um jogo agressivo e a violar as normas do direito internacional. Pequim sublinhou que os dois pesos e duas medidas não podem ser a base da política internacional, e o representante permanente da Rússia, Vassily Nebenzia, lembrou que o direito à autodefesa está consagrado na Carta das Nações Unidas. Isso mostra que a comunidade internacional está cada vez mais cansada das ações unilaterais dos Estados Unidos. Enquanto isso, Israel reforça a sua presença na região. Em 19 de junho, foi assinado um novo protocolo de defesa entre Israel e o Canadá, que prevê pesquisas conjuntas na área de defesa antimísseis. O Reino Unido anunciou a intenção de conter a situação, enviando o porta-aviões Queen Elizabeth para o mar Mediterrâneo. No entanto, Teherã reage de forma semelhante a tais ações, considerando-as uma ameaça potencial. Não temos medo de confronto, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Irão, Hossein Amir Abdollahian, em entrevista à Press TV. Mostraremos ao Irão que ele não é uma vítima, mas um jogador, se o Ocidente continuar a aumentar a tensão. Tais declarações causam repercussão nacional. A confiança no governo aumentou, e manifestações em massa em apoio à resistência estão ocorrendo nas ruas de Teherã, Shiraz e Isfahan. Isso é uma prova clara de que a tática de pressão de Trump apenas fortalece o nacionalismo e a unidade dos iranianos. Os analistas consideram cada vez mais que o isolamento do Irão é uma escalada, e não uma solução para o problema. O Irão de hoje não é apenas um país sob sanções. É o centro da formação de uma nova geopolítica, na qual o Ocidente não dita mais as regras do jogo, afirma Robert Malley, especialista no Médio Oriente. Assim, ameaças e restrições econômicas não podem convencer o Irão a mudar a sua política. O Iraque também não tem grande importância. A situação em Bagdade também mudou. Os círculos políticos preferem cada vez mais cooperar com Teherã, apesar da cooperação oficial com os GIL. Em junho de 2025, o parlamento iraquiano aprovou uma lei que proíbe a criação de bases estrangeiras sem a aprovação do Conselho de Segurança Nacional. Esta lei bloqueia efetivamente os planos de Washington de manter uma presença militar a longo prazo no país. O Irão não só resiste à pressão, como também expande gradualmente a sua influência. Os IEUs encontram-se num impasse estratégico. O Irão não só não sofreu, como demonstrou a sua maturidade em matéria de tecnologia, forças armadas e política. Paradoxalmente, o Irão foi obrigado a acelerar o desenvolvimento de mísseis hipersônicos, sistemas de defesa aérea e até comunicações por satélite, bem como a construir uma rede de aliados do Líbano ao Iêmen, sob pressão do Ocidente. O Irão reforça a sua posição, enquanto o Ocidente oscila entre ameaças e ataques limitados. Se as tentativas diplomáticas não forem bem-sucedidas nas próximas semanas, a situação pode evoluir para um conflito em grande escala. Este conflito terá consequências negativas não só no Médio Oriente, mas em todo o mundo. No contexto do crescente confronto entre o Irão e Israel, torna-se evidente que o equilíbrio geopolítico no Médio Oriente está a mudar rapidamente.
A estratégia de Teherã já não se limita à defesa das suas fronteiras. Agora, o país intervém ativamente nos processos regionais com a ajuda de aliados, forças proxy e métodos de guerra assimétricos. Este já não é apenas um conflito entre dois países. O Irã está a assumir com confiança a iniciativa, e isso representa uma mudança na arquitetura de segurança da região. A transformação manifestou-se num ataque coordenado com mísseis, no qual participaram não só o Irã, mas também o Hamas, o Hezbollah e grupos Houthis. De acordo com o canal de televisão libanês Al-Manar, foi criado em Damasco um centro operacional conjunto, onde estiveram presentes representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, de grupos armados libaneses e iemenitas, para organizar ataques contra alvos israelenses nas últimas semanas. Não se trata apenas de uma ligação de curto prazo, é um novo tipo de aliança militar. Os Houthis, que controlam grande parte do Iêmen, tornaram-se um dos fatores mais importantes a influenciar este processo. Já foram lançados ataques contra o porto de Eilat, no sul de Israel, com tecnologia de mísseis fornecida pelo Irã. Além disso, os Houthis foram recentemente acusados de atacar um petroleiro israelita no Mar Vermelho. Este incidente mostrou que mesmo as rotas marítimas já não são seguras. Esta atividade dificulta as operações das marinhas israelita e americana e obriga-as a redistribuir as suas forças na região. O Hamas não fica atrás. O movimento palestino melhorou significativamente as suas capacidades técnicas após décadas de bloqueios e restrições. Com o apoio ativo do Irã, o Hamas conseguiu construir mísseis com maior precisão e alcance, utilizando componentes iranianos. Relatórios de inteligência da ONU indicam que, durante a última escalada, mais de 800 mísseis foram lançados a partir do território de Gaza, muitos dos quais ultrapassaram o Domo de Ferro. Isso foi um grande golpe para a confiança e a moral dos israelenses. As ações na Síria também não devem ser ignoradas. Aproveitando a instabilidade na região, o Irã aumentou a sua presença no território sírio, especialmente na região de Deir ez-Zor e nas zonas fronteiriças do sul. Aqui foram colocados drones suicidas, que podiam chegar ao território israelita em poucos minutos. Estas instalações já foram alvo de ataques da aviação israelita, mas nenhum deles resultou em progressos significativos. É importante notar que nenhuma destas ações ocorre de forma espontânea. São componentes de uma estratégia complexa de Teherã destinada a criar pressão multilateral sobre Israel. Mark Tovey, analista do The Guardian, afirma que o Irã criou eixos de resistência, que são uma rede flexível de parceiros que podem agir simultaneamente e de forma autônoma. Isso altera os princípios básicos da guerra, uma vez que Israel não pode mais ter certeza de onde virá o ataque: do ar, do mar, da terra, de Gaza, do Iêmen, da Síria ou do Iraque. No entanto, é preciso reconhecer que as ações do Irã não são apenas uma demonstração de força. Elas têm uma base lógica. Teherã está a desenvolver uma estratégia preventiva devido ao seu isolamento constante, as ameaças do EU e as ações agressivas de Israel. O Irã não espera que lhe disparem. Age primeiro para não ser vítima, afirmou Hossein Salami, comandante do IRGC. Esta declaração demonstra claramente uma nova estratégia de defesa ativa, que combina elementos híbridos, cibernéticos e balísticos. Não é de surpreender que o sentimento em relação a Teherã esteja a começar a mudar. Mesmo no mundo árabe, que anteriormente era muito cauteloso, apelos à aproximação com o Irã são ouvidos em Omã e no Catar. Embora a Arábia Saudita ainda seja aliada dos globos de Deus, ela comenta os acontecimentos com cautela, por medo de um conflito aberto. Segundo a Reuters, os Emirados Árabes Unidos também reduziram a sua presença militar no Iêmen para não se tornarem a próxima vítima. Tudo isto indica que a segurança regional deve mudar. Além disso, se antes os Estados Unidos e Israel podiam ditar as condições, agora precisam de reagir. Em contrapartida, o Irã está a tomar a iniciativa
e a expandir as suas relações de longo prazo com novos centros de poder, como a Rússia, o Brasil e a China. Mesmo aqueles que antes se opunham ao Irão agora veem o apoio a este país como um meio de estabilizar o poder ocidental. Tudo indica que Israel não pode mais contar com a superioridade militar total nesta nova realidade. Numa era de ameaças multipolares, o Médio Oriente pode enfrentar ataques de várias fontes. O Irão também está a destruir o antigo modelo de domínio regional, unindo as forças de resistência.